Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo uma breve passagem. E quero subordinar esse tema num texto bíblico que se encontra no Evangelho conforme... Aliás, vou ler Salmo 16, desculpa. Salmo 16. Versículos 5, 9 e 10. Dizem assim: O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha alma, a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. 23 de abril de 2025. Grande Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento cada pessoa que me ouve, a família de cada um. A minha vida também, Senhor, a minha família, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu quero falar sobre o personagem que quem ouviu a mensagem de ontem, eu vou continuar falando sobre ele hoje. Mataram ele e tiveram que sepultar o corpo. E alguém se ofereceu, era um homem rico, inclusive alguns teólogos afirmam que ele era também um discípulo de Jesus, porém oculto por causa dos seus colegas, né, que eram fariseus, sacerdotes e tudo mais. Eu me refiro a José de Arimateia, esse homem rico, que pediu o corpo do personagem que eu falei sobre ele ontem, que é Jesus. Depois dele morto, depois dele crucificado, ele pediu o corpo de Jesus. E nós encontramos isso exatamente no capítulo 27 de Mateus, versículos 59 e 60, onde diz: José, tomando o corpo, aí é o corpo de Jesus, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, ou seja, ninguém havia usado aquele sepulcro, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Você lembra do tema que eu dei hoje? Uma breve passagem? É exatamente sobre este local aqui, essa sepultura, porque Jesus não ia ficar ali por muito tempo, né? Foi uma breve passagem mesmo. Quando eu escolhi esse tema aqui no Salmo 16, a gente sabe que aqui é o salmista se expressando, mas aqui a gente observa que tem ali uma relação com a pessoa bendita de Jesus, até porque no versículo 10, a palavra santo aqui está com S maiúsculo. Então a Bíblia, ela, principalmente no Antigo Testamento, contém não somente essa passagem, mas algumas outras passagens que a interpretação teológica, elas são vistas como apontando a ressurreição de Jesus Cristo. Porque foi por pouco tempo que ele ficou ali. Hoje eu quero falar sobre isso. Jesus que ressuscitou. No entanto, gente, é importante a gente observar que, mesmo que essas passagens não sejam assim explicitamente sobre Jesus, as passagens no Antigo Testamento, algumas, mas sim sobre a esperança. Essas passagens, elas revelam que há uma esperança de ressurreição para a humanidade. Aqui o salmista disse: o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Ele tomou um cálice. Até tem um texto que Jesus diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. O Senhor, repetindo, é a porção da minha herança. A herança significa um bem que, por exemplo, um tutor dá a o que ele é responsável, o filho e assim por diante.
E Jesus, como Filho de Deus, aqui se referindo o salmista, o Senhor, que é a porção desse que é Jesus, é o Pai Celeste. E diz assim, do meu cálice, ou seja, eu vou suportar, porque sou obediente ao meu Pai, eu vou tomar esse cálice. Aí ele diz, tu sustentas a minha sorte. Então, sorte, quando a gente vê essa palavra no sentido bíblico, quer dizer vida, quer dizer significar assim, uma mudança, uma forma de viver no sentido de benefícios, né? Quando a gente vê essa palavra sorte no conceito bíblico, né? E aqui nós observamos no versículo 9 da leitura base que ele diz, portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Só quem tem glória é a divindade, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. A Trindade Santa. Jesus é Deus e ele fala da sua própria glória. Também a minha carne repousará segura. Falando de sua morte, como eu falei ontem, ele morreu. Aí o seu corpo, a sua carne, Deus estava cuidando de uma forma tão especial que usou alguém para colocar o corpo temporariamente, como já disse no tema, né? Uma passagem breve. E Deus preparou o Pai, aquele lugar, aquela pessoa, para aquele lugar que Jesus deveria ficar ali, a sua carne, de uma forma segura. Não ia ter aquela coisa de colocar Jesus em qualquer túmulo e alguém mexer. Era tão seguro que até os soldados, né, orientados pelos fariseus, disse, olha, os fariseus disseram para ele, vai para lá, fica lá, bota soldados ali que alguém pode roubar, os discípulos dele podem tirar o corpo dele lá do sepulcro e começar a publicar que ele ressuscitou. Tadinho deles, né? Dos fariseus e também os próprios soldados que ficaram ali depois da ressurreição, eles viram realmente aquele momento da ressurreição que a natureza falou sobre aquilo. No versículo de número 10 diz assim, pois não deixarás a minha alma no inferno. Deixa eu explicar para você essa expressão inferno. Inclusive a Bíblia diz que o Senhor Jesus, na sua morte, nesse período, ele foi até o inferno e tomou as chaves da morte do inferno que Satanás tinha domínio. Mas a Bíblia também se refere, essa palavra inferno, geralmente, quando a gente vê nos textos hebraicos ou até mesmo gregos, ela tem aquela expressão Seol, ou então Hades. E isso se refere a um lugar de sepultura. A esse inferno que é mencionado aqui no salmista, que foi a sepultura daquele corpo de Jesus. É a mesma coisa que morte. Agora, também a gente sabe que há algumas interpretações bíblicas que falam exatamente que o inferno é o lugar de uma punição que todos que desobedeceram a Deus, que não quiseram aceitar Jesus como Salvador, terão essa punição no sentido eterno, né? A gente já sabe como é que é, porque a Bíblia fala. Então ele diz, não deixarás a minha alma no inferno. Realmente não ficou lá, nesse inferno chamado sepultura. Ao terceiro dia ele ressurgiu, saiu de lá. Aí ele fala para concluir, não permitirás que o teu santo, aqui repito, o santo está com S maiúsculo. Aí ele diz, veja a corrupção. O Senhor, Deus, ele preparou um ambiente para o Senhor Jesus, para que todas as coisas contribuíssem para a sua segurança, a sua proteção, mesmo ele sendo subjugado por seus inimigos, que Jesus poderia muito bem pedir, né? Um anjo para resolver a situação, ou uma legião de anjos, como a Bíblia fala, mas ele não pediu nada disso. Obedeceu ao Pai, foi obediente e obediente à morte, até a morte de cruz. Então, quero dizer para você, para a senhora, para o senhor, Jesus não está morto. Ele passou uma breve passagem ali, naquele túmulo, porque nem dele era, nem era da família dele, não foi Maria nem José que comprou. José de Arimateia, sim, o rico, pediu a Pilatos o corpo de Jesus,
colocou ele no fim do lençol, né? Nobre, porque José de Arimateia era rico, mas Jesus deixou tudo ali, né? Inclusive, há uma expressão de um dos evangelistas, não me recordo agora, que Jesus teve o cuidado, a delicadeza, né? A fineza, que isso também é um sinal de que ele ressuscitou, de dobrar aquele lenço que colocaram sobre ele e deixou no lugar à parte, dentro do sepulcro, né? Para mostrar que realmente... Acho que Jesus que dizia assim, obrigado, viu, José de Arimateia, por você fornecer aqui esse breve aluguel, entre aspas, né? Gente, glorifique a Deus, porque Jesus vive. E por causa disso, nós cremos no nosso amanhã, no amanhã da igreja. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.